Agora vamos esboçar aqui o gráfico da função seno e cosseno, tá? Repare, vamos primeiro exibir algumas características que vão nos ajudar a esboçar bastante, que vão nos ajudar a esboçar o gráfico da função cosseno de t e seno de t. E a primeira propriedade é que para ambas o domínio vai ser qualquer número real, tá? Por quê? Porque a gente definiu tanto o cosseno de t vai ser a primeira coordenada do ponto terminal no círculo unitário, e o seno de t vai ser a segunda coordenada do ponto terminal no círculo unitário, tá? Lembrando que no círculo unitário você pode dar várias voltas, para o número t maior do que zero, você vai estar andando no sentido anti-horário, se o t for negativo, você vai andar no sentido oposto, tá? Então, não tem nenhuma restrição aqui nesse caso, para que você calcule o cosseno de t ou seno de t. Logo, as entradas possíveis vão ser para qualquer número real. Logo, seu domínio é igual aos números reais. Por outro lado, para a imagem, você vai ter que a imagem vai estar entre os pontos -1 e 1, porque eles são as coordenadas desses pontos que estão no círculo unitário. Coordenada x, o menor valor dela vai ser esse ponto daqui, que vai ser -1, e a maior coordenada x do ponto vai ser essa daqui, que vai ser igual a 1, tá? Então, isso quer dizer que o cosseno de t vai estar entre -1 e 1, e a mesma coisa para o seno, já que o seno é a coordenada y. A menor coordenada y no seno unitário, no círculo unitário, vai ser igual a -1, e a maior coordenada y vai ser igual a 1, tá? Então, isso quer dizer que tanto o cosseno quanto o seno vai estar entre -1 e 1, e a imagem, então, vai ser esse intervalo aberto, tá? Uma outra, uma outra propriedade é que, para ambas as funções, elas são o que a gente chama de funções periódicas, e o período dessas funções é dado por 2π. Por que 2π? Porque se você parou aqui, por exemplo, em um ponto, se, se o ponto determinado por P é o ponto P de xy, se você anda, por exemplo, a partir desse ponto mais 2π, a única coisa que você fez foi dar uma volta no círculo. Então, P mais 2π, por exemplo, seria você dar uma volta no círculo e parar aqui nesse mesmo ponto. Então, as coordenadas do ponto terminal, ele não mudou, tanto do ponto T, quanto no ponto T mais 2π, quanto do ponto T mais 4π. Então, se as coordenadas do ponto não mudaram, então a coordenada x permaneceu a mesma, ou seja, o cosseno de T mais 2π vai ser igual ao cosseno de T, e a mesma coisa para o seno, tá? Então, o seno de T mais 2π vai dar o seno de t. Então, para que você faça o esboço do gráfico, tanto do cosseno quanto do seno, basta que você desenhe então o gráfico em intervalo 2π e depois translade esse gráfico para o restante da reta real, que ele vai ficar se repetindo, já que as imagens vão ser as mesmas, tá bom? Bom, então, como é que você pode desenhar aqui o gráfico da função seno, né? Então, vou chamar aqui o gráfico da função y igual a seno de x, ou seno de t, se você coloca, se você prefere. Eu chamei aqui da variável, vou colocar aqui seno de t, tá? Seno de t, não importa muito, mas só para ficar igual com o que a gente estava falando. No final, se você quiser, só trocar o x pelo t, que o gráfico vai permanecer o mesmo também, tá? Então, quando t for igual a zero, então quer dizer que o seu ponto terminal ele não saiu do lugar, né? Então, seria ainda o ponto 0. Você não saiu do canto, né? Você andou zero distância, então você permaneceu ainda aqui no ponto 0. Essa coordenada daqui, então, é igual ao seno de 0. Tá? Então, seno de 0, quando t for igual a 0, sua imagem vai ser 0. Eu vou marcar aqui esse ponto no gráfico. Tá bom? Um outro ponto importante é quando o t for igual a
π sobre 2. Então, quando t for igual a π sobre 2, de novo, né, como o círculo unitário tem comprimento 2π, π sobre 2 é você percorrer um quarto do círculo unitário. Então, você parou aqui no círculo unitário, sobre o eixo dos y. Esse ponto do círculo unitário sobre o eixo dos y é o ponto da primeira coordenada igual a 0 e a segunda coordenada igual a 1. Então, essa segunda coordenada sempre vai dar para você o seno do ponto. Então, isso implica que isso daqui é igual ao seno de π sobre 2. Então, o seno de π sobre 2 é 1. Tá? Então, você tem que... Aqui é o seno de π sobre 2. Seno de π sobre 2, tá? E nos pontos entre 0 e π sobre 2, qual é a imagem desses pontos? Perceba que se eu pego aqui um outro ponto que esteja entre 0 e π sobre 2, por exemplo, se eu peguei um ponto T aqui, por exemplo, tá? Sei lá, o π sobre 4 ou π sobre 2, a altura desse ponto, que vai ser o seno, tá? Ele vai ter esse tamanho daqui. Então, à medida que o t vai se aproximando do π sobre 2, né, quando sai do zero para o π sobre 2, o seno ele vai se aproximando de 1. Tá? Então, à medida que o t vai caminhando para perto do π sobre 2, essas aqui vão ser as imagens então, desse ponto. Tá? Então, isso quer dizer que eu tenho que ligar esse ponto, esses dois pontos assim, porque a coordenada y vai subindo, perdão, aqui a coordenada y vai subindo, até que eu chegue no ponto π sobre 2. Tá? Se eu for calcular o seno de π, de novo, o seno de π eu percorri meia volta no círculo. Né? Meio círculo vai ter comprimento π, né? Já que o círculo completo tem comprimento 2π. Então, isso quer dizer que eu parei aqui nesse ponto. Tá? Esse ponto daqui está sobre o eixo x e no círculo unitário ele tem coordenada 0, menos 1. Então, opa, desculpa. Aqui eu errei, aqui é o contrário. Primeira coordenada é sobre o eixo x, então é menos 1. E a segunda coordenada é 0. Então, não tem nenhuma altura em relação ao eixo y. Então, o seno de π também vai ser 0. Certo? Seno de π vai ser 0. Então, a grande pergunta aqui é, como é que eu ligo esses dois pontos? Então, repare, quando eu saio do π sobre 2 até chegar ao π, no ponto π sobre 2, esse comprimento daqui media 1, tá? Deixa eu colocar assim, media 1, deixa eu colocar aqui em preto. Essa coordenada y que mede 1, que eu vou colocar aqui também. E à medida que o ponto π sobre 2 está chegando próximo do π, né, esses comprimentos aqui eles vão diminuindo. Ó. Então, esse comprimento daqui, essa coordenada y daqui vai estar diminuindo. Tá? Até chegar à coordenada 0. Tá? Então, para que eu saia do ponto π sobre 2 até chegar a esse ponto, ela vai diminuindo, diminuindo de uma maneira bastante suave, que é o ponto máximo, de altura máxima do gráfico. Tá? Vou tentar desenhar aqui cuidadosamente, esse aqui é o ponto de altura máxima, e depois ele vai diminuindo até chegar aqui no π. Tá? Vocês vão ver que no 3π sobre 2, 3π sobre 2 vai ser eu percorrer 3 quartos de um círculo, e, portanto, você vai parar aqui. A coordenada y desse ponto vai ser menos 1, né? Então, aqui está o menos 1. Quer dizer que esse ponto daqui está no gráfico da função seno. Esse ponto daqui. Tá? Para que eu saia daqui do zero e chegar nesse ponto, também obrigatoriamente tem que ser de uma maneira suave. Vou colocar aqui esses caras aqui. Então, as coordenadas continuam diminuindo em número real, né, mas em valor absoluto estão aumentando, de modo que até chegar esse tamanho daqui, até chegar no ponto π sobre 2, tá? E aí, do ponto π sobre 2 até o 2π, né, que é a mesma coisa que voltar para o ponto 0,
2π, voltei para o ponto 1, 0, então a minha coordenada aqui vai ser 0. E para vir daqui para cá de uma maneira suave, como eu estou vindo, de novo, isso aqui vão ser as alturas dos pontos correspondentes. Então, eu venho aqui e ligo aqui nesse ponto. Então, o gráfico da função seno é muito importante saber um esboço do gráfico dela, tá? Ele tem esse gráfico daqui de onda e, e, de, e como a gente viu que a função era uma função periódica, né? Então a função ela vai a partir do ponto 2π, ela vai repetindo o mesmo comportamento que ela tinha a partir do zero. Tá? Então ela vai subindo aqui, se você fosse desenhar, até chegar então no ponto 1, tá? Ela vai chegar no ponto 1, no ponto 2π mais π sobre 2, tá? E assim por diante. Então esse aqui é um esboço do gráfico da função seno. Aqui está também um resumo do que eu falei, né? Para cada t0 e o seu ponto terminal, essa altura daqui, por exemplo, vai ser o essa segunda coordenada determinada pelo ponto terminal vai ser a imagem da função seno. Então, é a mesma coisa de você trasladar esse pedacinho que está aqui, ó, em vermelho, tá? Simplesmente para cá. Bom, então esse daqui você tem o gráfico da função y igual a seno de t, e se você quiser trocar depois por y igual a seno de x, vai ser a mesma coisa também, tá? Aqui é o gráfico claro, aqui foi o meu esboço à mão livre, aqui o gráfico da função seno, que vai ser essa curva daqui, né? Essa curva daqui, de uma forma melhor desenhada, né? Então, o gráfico da função seno t vai ser esse gráfico daqui. Então, tudo que eu preciso saber o que é o gráfico, para desenhar o gráfico da função seno, é saber a sua definição. O seno de um número vai ser sempre a segunda coordenada do seu ponto terminal correspondente, tá bom? E o gráfico do cosseno? O gráfico do cosseno também você vai desenhar de uma maneira similar. Eu vou desenhar aqui um pouquinho mais rápido, só para ficar igual com a minha nomenclatura. Eu vou chamar aqui de cosseno de t, tá? E também t, certo? O cosseno de zero, então, é a primeira coordenada do ponto 1, 0, porque você não saiu do lugar, você percorreu zero distância. Então, 1, 0, a primeira coordenada sempre vai ser o cosseno. Então, o seno de zero era zero, mais o cosseno de zero, isso é igual a 1. Tá? Então, esse ponto daqui vai estar no gráfico. O cosseno de π sobre 2, né, você vai percorrer π sobre 2, vai parar aqui. Esse aqui é o ponto 0,1. E o cosseno de t sempre vai ser esse ponto, né? Então, isso aqui vai ser o cosseno de π sobre 2, por exemplo. Cosseno de π sobre 2 vai ser igual a zero. Tá? E para que você ande do ponto zero até o ponto π sobre 2, note que a sua coordenada x ela está diminuindo aqui no caso. Tá? Então, o gráfico da função cosseno, a análise é basicamente a mesma que eu tinha feito na parte anterior. Ela vai ser também a forma de uma onda, tá? Do ponto π, a sua primeira coordenada daqui, né? Se você percorreu π ao longo do círculo unitário, você vai parar aqui no ponto menos 1, 0. Então, a primeira coordenada é o cosseno desse cara. É o cosseno, tá? Então, eu vou continuar aqui de uma maneira suave. No 3π sobre 2, você vai ver que a primeira coordenada do ponto terminal também vai ser 0, até chegar no 2π, né? No 2π, o cosseno de 2π é o mesmo cosseno
é o mesmo cosseno de zero, da função periódica, que vai ser igual a 1. Tá? Esse aqui é o gráfico da função cosseno nesse intervalo, de zero até 2π, e para o restante da reta, basta que você translade esse gráfico e tal. Então, ele vai continuar da mesma forma que eu tinha feito antes, para todas as posições. Tá bom? Então, aqui esse ponto. Isso aqui a reta vai diminuindo até chegar no ponto 2π mais. Aqui, deixa eu ver assim. 2π mais π sobre 2, tá? Que vai ser esse ponto daqui. Tá? Então, esse aqui é o gráfico da função cosseno e assim por diante. Tá? Do lado de cá, a função ela vai diminuindo. Bom, então como é que você pode usar o gráfico da função seno e da função cosseno para desenhar, por exemplo, o gráfico de funções relacionadas, tanto ao gráfico da função seno quanto à função cosseno, tá? Bom, então, se você tem um gráfico da função cosseno de x, que é esse daqui, e o gráfico da função seno, que é esse daqui, como é que você pode usar esses gráficos para esboçar o gráfico de funções relacionadas? Por exemplo, a função f de x igual a 2 mais cosseno de x, e a função g de x igual a menos o cosseno de x. Tá? Aqui note que é muito simples desenhar aqui nesse caso, porque a lei da f ela é apenas o seguinte: você pega um número x, calcula o cosseno de x e o resultado você soma com 2, tá? Então, a imagem de cada valor x vai ser simplesmente a imagem da função cosseno de x mais 2. Então, isso quer dizer que o gráfico de f é o gráfico de y igual ao cosseno de x somados 2 unidades para cima. 2 unidades para cima, tá? Então, você transladou o gráfico 2 unidades para cima. Ora, se aqui está um ponto x, por exemplo, aqui você tem um ponto x, tá? Esse tamanho daqui esse tamanho daqui do gráfico vai ser o tamanho cosseno de x, vai ser a imagem dele, né? Vai ser o tamanho y, tá? Então, basta que você pegue esse ponto daqui e some mais 2 unidades, tá? Então, a distância desse ponto até esse outro ponto aqui no gráfico vai ser igual a 2. Então, 2 mais cosseno de x, você tem esse ponto relacionado daqui, tá? Mas isso vale para qualquer ponto que está no gráfico da função cosseno de x. Então, o gráfico da função 2 mais cosseno de x, basta que você tenha esse gráfico aqui em azul e translade esse gráfico, desloque esse gráfico para cima 2 unidades. Se eu tivesse f de x igual a 1 mais cosseno de x, transladaria o gráfico 1 unidade para cima, tá bom? Do mesmo modo que nós tínhamos quando falamos de transformações envolvendo, por exemplo, a função exponencial, 1 mais 2 elevado a x, tá bom? Ou a função logarítmica, também vemos algumas transformações desses gráficos, tá? Uma coisa análoga acontece quando você tenta esboçar o gráfico da função y igual a menos o cosseno de x, tá? Então, para cada valor que está aqui na sua imagem de y igual a cosseno de x, então quer dizer que esse tamanho daqui, ó, mede o cosseno de x. Esse tamanho daqui, esse valor daqui é o cosseno de x. Se você multiplica esse número por menos, tá? Esse número, ele não muda o sinal, mas se ele estava negativo, como esse é o caso, ele quer dizer, ele muda o sinal, mas não muda o comprimento desse segmento, tá? Então, esse tamanho que está aqui, ele vai permanecer o mesmo, só vai mudar o lado em relação ao eixo x que ele estava. Esse aqui é o cosseno de x,
Então, obrigatoriamente, esse outro tamanho daqui, de mesmo tamanho que esse outro daqui, seria o menos o cosseno de x, tá? Se esse comprimento daqui for igual ao cosseno de x, como é o caso, cosseno aqui desse ponto, cosseno daqui de x0, então, se você multiplica esse número por menos 1, menos cosseno desse ponto, vai ser uma medida que tem esse mesmo tamanho daqui, só que agora vai ter trocado o sinal. Então, aqui vai ser menos cosseno de x0. Então, toda vida que você multiplica uma função por menos 1, você simplesmente refletiu o gráfico dessa função em torno do eixo x. A parte que estava a parte do gráfico que estava acima do eixo x agora vai passar para baixo do eixo x e vice-versa, tá? Então, esse gráfico aqui em vermelho é o gráfico da curva menos cosseno de x. Note que ele é o espelho da curva em azul, que é a da curva cosseno de x. E para você obter, basta você reflita esse gráfico, né? Reflita no sentido de tome a curva simétrica em relação ao eixo x, tá? Isso aqui vale para qualquer função. Então, para que você obtenha esse gráfico daqui, reflita, reflita o gráfico y igual ao cosseno de x em torno do eixo x, tá bom? Agora vamos falar aqui sobre o gráfico da função tangente de x, tá? Eu vou começar fazendo uma análise rápida, tá? Qual é o domínio da função? Ora, a função tangente de x é a função seno de x dividida pelo cosseno de x, tá? Então, ela vai ser definida em todos os pontos onde o cosseno de x ele não se anula, tá? O cosseno de x é a primeira coordenada do ponto terminal. Então, a gente viu que ele se anula tanto no ponto π sobre 2, quanto nos seus múltiplos, tá? Ou seja, ele vai se anular nos pontos da forma π sobre 2 mais kπ, né? Que é onde você para no π sobre 2, menos π sobre 2, ou no 3π sobre 2, todos os números que são dessa forma π sobre 2 mais kπ, né? Onde k é um número inteiro, você vai parar aqui no círculo unitário, ou nesse ponto aqui de cima, ou nesse ponto aqui de baixo. Em todos esses pontos aqui, você tem que a primeira coordenada, como claro, vai estar sobre o eixo y, nesses dois pontos, a primeira coordenada desses pontos são zero. Então, a função tangente ela não está definida nesses pontos, simplesmente porque você não pode dividir por zero. Bom, uma propriedade que eu deixei lá nos exercícios para serem demonstradas, mas claro que vocês podem usar, é que a função tangente é uma função periódica, mas não de período π, mas não de período 2π, é uma função periódica de período π, tá? Ou seja, a tangente de x mais π é igual à tangente de x. Então, ela tem um período menor do que a função seno e a função cosseno. A função seno e a função cosseno, a gente viu que ela se repete a partir de 2π, né? A partir de 2π ela começa, ela tem o mesmo comportamento que ela tinha antes, lá do ponto inicial. A função tangente, ela tem um comportamento parecido, mas o, o tamanho do intervalo onde ela começa a se repetir é menor, é π, tá? E nós tínhamos visto também que ela é uma função que a gente diz que é uma função ímpar, tá? Que está errado. Você tem que a tangente de menos x sempre vai ser igual a menos a tangente de x, tá? Simplesmente porque você usa lá a definição de a tangente de menos x ser o seno de menos x dividido pelo cosseno de menos x e chega aqui nessa definição, tá? Bom, e aqui, como é que a gente faz para esboçar o gráfico da função tangente?
Ora, a função tangente de x é o seno de x dividido pelo cosseno de x, tá? Então, veja, quando o x for igual a zero, então você tem o seno de zero, que é zero, dividido pelo cosseno de zero, que é 1. Então, zero dividido por 1 é zero. Então, esse primeiro ponto vai estar aqui, tá? À medida que você vai se aproximando de π sobre 2, esses números eles vão crescendo e crescendo de forma muito rápida, tá? Então, quando x for igual a π sobre 4, a tangente de π sobre 4 vai ser igual a 1. Então, você tem esse ponto aqui do gráfico. Se você pega x igual a π sobre 3, a tangente de π sobre 3 vai ser igual a raiz de 3, que é um número maior do que 1, mais menor do que 2, né? Aproximadamente 1,7, tá? Você tem aqui a raiz de 3. E se você pega aqui, por exemplo, o número 1,4, que está aqui, a imagem de 1,4, vocês podem conferir pela calculadora, vai ser aproximadamente 5,8. Então, repare que ele já mudou bastante a imagem, a tangente desse ponto vai ser igual a 5,8, tá? Se você pega um número um pouquinho maior que 1,4, pegou um número aqui, ó, 1,5, por exemplo, a, a imagem, a tangente desse número já vai ser 14,1, tá? E se você vai andando um pouquinho mais, 1,57, né, já vai se aproximando do número π sobre 2, a imagem desse ponto, usando uma calculadora, você consegue mostrar que é aproximadamente 10.381,33, tá? Por que que isso daqui acontece? Porque a função tangente de x, ela vai ser definida sem o seno dividido pelo cosseno, tá? Quando o x ele está se aproximando do ponto π sobre 2, repare que ele nunca vai ser igual a π sobre 2, porque a função tangente não está definida desse ponto, mas vai se aproximando, o seno, ele vai se aproximando de 1, tá? Então, esse número daqui estaria se aproximando de 1, enquanto o cosseno de x, ele está se aproximando de 0, tá bom? Então, quando x se aproxima de π sobre 2, o numerador se aproxima de 1 e o denominador se aproxima de 0. Se você testar para alguns valores, tá? Quando você tem que o numerador está se aproximando de uma constante e você vai dividir por um número que está ficando cada vez menor, por exemplo, 0,98 dividido por 0,02. 0,98 dividido por 0,02 é um número muito maior do que 1.000, por exemplo, tá? Não vou fazer aqui, mas é um número muito maior do que 1.000. Então, esses números aqui estão ficando muito altos, tá? É o que a gente diz que quando x se aproxima de π sobre 2, os valores de x estão ficando tão grandes quanto você queira, que é o que você diz aqui que é o que você pode enxergar tanto pela tabela quanto pelo comportamento aqui do gráfico da função nesses pontos, tá? Então, quando x se aproxima de π sobre 2, os valores para a função tangente se tornam muito altos. A gente diz, tá? No curso de cálculo, vocês vão ver mais essa notação daqui, mas a gente diz que a tangente de x está se aproximando do infinito, tá? O número que está indo para uma constante dividido por outra que está indo para zero, esses números estão ficando muito grandes, como a gente pode verificar aqui na tabela. Então, é isso daqui que eu escrevi, né? Quando x se aproxima de π sobre 2 para valores menores do que π sobre 2, como esse aqui é o caso, e a notação, que em geral a gente escreve, vai ser assim, temos que a tangente de x se torna arbitrariamente grande, tá? Se você quiser que a tangente de x seja maior do que 1 bilhão, por exemplo, basta que você tome x bem pertinho do ponto π sobre 2. Se eu quiser que a tangente seja maior que 1 bilhão elevado a 1 bilhão, basta então que eu tome a tangente ainda mais próximo do ponto π sobre 2. Tá? Isso quer dizer isso, que está indo para o infinito, está dizendo que os valores vão se tornando arbitrariamente grandes, tão grandes quanto você quiser. Tá? Então, o gráfico, ele diz, a gente diz uma outra forma de você dizer que o gráfico explode
quando explode no sentido que os valores estão se tornando muito altos à medida que você se aproxima de π sobre 2, tá? Então, o gráfico da função tangente é esse gráfico daqui. É claro que esse gráfico daqui é apenas uma parte, como a função tangente é uma função ímpar, então essa função vai ser simétrica em relação à origem, né? Ou seja, esses valores que você tem aqui vão ter a mesma altura, só que negativos, tá? Então, por exemplo, se você pega aqui o ponto π sobre 4, que está aqui, por exemplo, então a imagem desse ponto vai ser igual a -1. Se você toma aqui o π sobre 3, então a imagem desse ponto vai ser igual a menos raiz de 3, vai ser igual às mesmas imagens que você tinha aqui no outro lado, tá? Nos pontos simétricos, só que trocando sinal, tá? Então, por exemplo, a imagem de 1,4, que aqui eu marquei que era 5,8 aproximadamente, aqui nesse caso eu marcar aqui o ponto menos 1,4, que é esse daqui, vai ser menos 1,4. Esse ponto daqui que é menos 5,8. Você pode ver que à medida que o ponto se aproxima de menos π sobre 2, esses valores aqui, em módulo, estão ficando muito grandes, mas com sinal negativo, tá? Uma maneira de vocês dizer isso, vocês vão ver isso bastante em cálculo, é que quando x se aproxima de π sobre 2 pela esquerda, pela direita, perdão, menos π sobre 2, então, então isso implica que a tangente de x, ela está tendendo a menos infinito, tá? Mas enfim, isso aqui é uma nomenclatura que vocês vão ver depois. E o mais importante é que vocês se tornem, comecem a ficar mais habituados aqui com o gráfico, tá? Vocês vão estudar esse gráfico com mais detalhes, vão aprender a desenhar o gráfico da função seno, desculpa, da função secante, da função cossecante, de forma mais detalhada no curso de cálculo. Vão rever esse gráfico daqui também da função tangente, lá no curso de cálculo 1, mas é importante começar a ficar mais habituado com ele, tá? Então, esse aqui é o gráfico da função tangente na reta toda. Repare que ele não está definido nem nos pontos π sobre 2, nem no ponto π sobre 2, nem quando você pega qualquer um desses valores e soma com π. Então, se você desenhou o gráfico dessa função entre menos π sobre 2 e π sobre 2, basta que você translade esse gráfico para o restante da reta, sempre em intervalo de tamanho π. Tá? Então, a tangente de π também vai ser zero, a tangente de menos π vai ser zero, e assim por diante. Isso aqui é o gráfico, ele tem esse comportamento periódico, ou seja, que vai se repetindo sempre em intervalos de tamanho π.